Olá, meu povo, como vocês estão? Tá começando mais um episódio do nosso podcast, tá bom? E hoje eu vim falar pra vocês que eu surtei. Mais uma vez, surtei. Por quê? Porque minha cabeça não bate bem, gente. Eu não sou normal, todos nós sabemos disso. Vamos saber o motivo do porquê eu surtei, tá bom? Tá. Estava eu num dia qualquer, tinha chegado do serviço. E todas as vezes que eu chego do serviço, é umas 7 horas da manhã, o meu vizinho de cima, que é o proprietário da casa onde eu moro, ele sempre faz alguma coisa. Então, tipo assim, ele tá ali batendo em alguma coisa, ele tá serrando alguma coisa, ele tá furando alguma coisa, toda vez nesse mesmo horário. E aí, meus bens, eu estava meio, eu tava cansada, só que eu precisava cochilar, né? Eu fiquei a tarde toda acordada, quando deu umas 6h30. Meu namorado falou assim, é melhor você dormir, porque daqui a pouco você vai ter que acordar. E aí você vai cansadíssima pro trabalho. E aí eu falei assim, beleza, 6h30 da tarde. Falei, vou tirar um cochilo, né? Quando for umas 8 horas eu acordo. E aí já me troco, vou trabalhar. Enfim, dormi. E assim, eu esqueço que todas as vezes que eu cochilo, nunca dá bom. Nunca dá bom. E vamos ao sonho. Eu sonhei que eu estava numa sala, e era minha casa. Minha casa não tem sala. Então, achei que seria a casa nova, né? Que eu tô pra me mudar. Enfim. Aí eu estava na sala, assistindo uma TV. E eu escuto alguém chamando no meu quintal. E era a voz de um primo meu. E esse primo, ele chamava por um nome. Só que ele não chamava pelo meu nome. Todo mundo sabe que meu nome é Manuela. E aí ele ficava chamando Rafaela ou Gabriela. E eu ficava tipo assim, ele tá chamando quem? E por que ele não entra? E aí ele ficou nessa um tempo, depois ele entrou na minha casa. E aí ele chegou e falou assim... Ai, Manu, graças a Deus você tá aí, porque eu preciso conversar com você. Aí eu fiquei meio serinha, né? Perguntei, o que está acontecendo? O que está havendo? Aí ele sentou do meu lado, sério, e olhou pra mim e falou assim, a gente precisa conversar, e eu preciso contar uma coisa pra você que ninguém tem coragem de falar. Aí eu já fiquei tensa, né? Aí eu falei, ok, o que aconteceu? Aí ele falou, o seu pai tá morto. E ali, meus amigos, o meu mundo caiu. Automaticamente que ele falou que meu pai tava morto, eu lembrei que o meu pai, ele tem um costume muito grande de ficar enviando fotos e vídeos e gifs e links, principalmente links, no grupo da família. E faz um tempo já que ele não faz isso. E faz um tempo que eu não vejo meu pai. Eu vi meu pai, foi mês passado, no aniversário da minha avó. E depois eu não vi mais ele. E antes disso, eu também não tinha visto ele fazia muito tempo. E fazia tempo que ele não mandava mensagem nem nada, nem dava estado de vida. Até então, eu achava que o celular do meu pai tinha quebrado, provavelmente quebrou. Enfim, que ele mandou mensagem agora com outro número. Se é golpe, não sei. Enfim, continuamos no sonho. Aí eu imediatamente refleti nisso. Eu falei, caramba, então é por isso que ele não manda mensagem no grupo já faz um tempo. Aí o meu primo completo falou assim, ele tava desaparecido um tempo e ele foi encontrado morto assistindo TV. E aí eu comecei a hiperventilar, fiquei desesperada. E nessa, meus familiares entrou pela sala de uma outra porta que dava a entender que era a cozinha. E tava ali minha mãe, meu padrasto, meu irmão, minha irmã. E eles traziam um cara. Eles assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Seu pai tá vivo. E aí um cara apareceu e eles assim, olha aqui seu pai, olha aqui seu pai. E eu pensando, quem que é este maluco, mano? Quem que é esse cara? E por que que meus familiares estão tentando pôr na minha cabeça que ele é o meu pai? E ele não era meu pai, era um cara completamente diferente. E ali eu vi a brecha. Eu falei, estou sonhando. Eu percebi tudo, eu saquei tudo, entendeu? E eu falei, eu estou sonhando e eu preciso acordar. Nessa que eu falei que eu estou sonhando e preciso acordar, eu não falei alto, pensei. Levantei-me e como uma doida, eu fui até a porta, eu abri a porta, eu saí correndo, falando assim, eu preciso acordar, eu preciso acordar. E essa foi a minha frase até o final desse sonho. Abri a porta, fui até o portão, abri o portão e quando eu saí, estava numa outra rua, não era mais a rua da minha casa. Pensei, ok, temos certeza agora, estamos sonhando. Saí correndo, comecei a corri. E aí, me deparo com uma avenida cheia de carros passando, buzinando, um caos, assim. E tudo isso à noite, tá? Um caos. Uma barulheira de carro passando, e buzina, e trânsito, não sei o quê. E eu falei assim, eu vou me jogar na frente desse carro. Eu vou me jogar na frente desse carro, porque assim que eu morrer nesse sonho, eu vou acordar. E aí, meus amigos, eu fechei o olho e eu fui correndo, me joguei. Nessa que eu me joguei, eu senti o impacto do meu corpo batendo no chão. Quando ele bateu no chão, tudo ficou em silêncio. Aí eu abri o olho, pensei, será que eu acordei? Não. Quando eu olhei pro lado, a avenida inteira sumiu. Todos os carros sumiram, todas as pessoas sumiram, tudo sumiu. Só ficou eu e uma rua deserta. E aí eu fiquei, meu Deus, o meu cérebro está me sabotando e eu não posso me render.
Levantei, saí correndo de novo e fui correndo. E, gente, foi uma correria esse sonho que vocês não estão entendendo. Fui correndo e aí eu vi uma mulher sentada na calçada e ela tava fazendo alguma coisa. Não sei se ela tava descascando uma laranja, ela tava fazendo alguma coisa que ela tinha uma faca. E ali que eu vi a faca, eu falei, é agora! Meus amigos, é agora. E aí eu saí correndo, cheguei nessa doida, eu comecei a gritar com ela e falava assim, dá com essa faca no meu peito. E a véia assustada, tipo assim, que é isso? O que tá acontecendo? Quem que é essa louca? E eu gritando, assim, eu gritava e eu falava assim, vai, enfia essa faca em mim. E a velha não queria me matar, ela não queria. E aí, meus amigos, eu deitei no chão, me posicionei. Eu deitei no chão, assim, perto da mão dela, peguei a mãozinha daquela senhora, frágil, com os braços finos, pus no meu peito e falei, vai agora, enfia essa faca logo. E aí foi, a mulher pegou e deu-lhe uma facada no meu peito. Nessa eu fechei o olho e falei, ai meu Deus, vou acordar. E pasmem, nada aconteceu. Eu abri o olho, a velha sumiu e estava eu sozinha, deitada numa calçada. Quando eu olho pro meu peito, ele está inteiramente ensanguentado, mas eu não acordei. E eu fiquei mais louca do que eu já tava, porque eu já tinha certeza que era vingança. Eu pensei, meu cérebro está se vingando de mim. E isso tudo, eu me tratando, eu mesma, porque o cérebro é meu, então eu sou meu cérebro. Mas eu estava tratando meu cérebro como uma terceira pessoa que estava conspirando contra mim. Entende como que eu tava já enlouquecendo? E eu pensei que essas atitudes era por causa de um derrame. Eu já tava com certeza. Toda vez que eu tenho um sonho lúcido, eu tenho certeza que eu estou tendo um derrame. É assim, de praxe, meu amigo. De praxe. Enfim, já tava entendendo que eu tava tendo derrame e saí correndo. Saí correndo mais uma vez e eu fui correndo tanto, que as estruturas do sonho começou a se derrubar. As coisas começaram a cair e as coisas começaram a piscar e eu falei assim, meu Deus, ou tá dando certo ou tá dando muito errado. E eu estou convulsionando agora nesse momento. Na minha cabeça era muito claro isso. Alguma coisa aqui fora tava acontecendo. E aí, tudo desmoronou, as coisas começaram a ficar mais claras, o dia raiou e aí do nada estava eu num cenário 2D. Tudo virou um desenho. E aí, nossa, eu lembro muito de eu olhar tudo e falar assim, meu Deus, eu tô na porra de um panfleto do Testemunho de Jeová. Tinha certeza absoluta. Eu falei, não é possível, eu tô ficando doida. E aí eu ainda correndo, eu tava num campo assim, aberto, ensolarado, com árvores, flores bonitas, tudo florido, mas era 2D. E eu tava surtando. E eu pensando, meu Deus, eu preciso acordar, que porra é essa? Que esse cérebro tá... Que você tem contra mim? Que é isso? Pelo amor de Deus. E aí, apareceu-se uma outra senhora. Eu contei isso pra uma amiga minha, que ela é psicóloga, e ela falou assim, que acho que eu tenho coisa com senhora. Que ela falou, pareceu muito senhora nesse... Enfim, vambora. Cheguei essa senhora me abordou, eu estava correndo, ela me abordou e falou assim, ei, você não falou a palavra mágica. E eu assim, que mulher? Eu sem paciência nenhuma. Sinceramente, eu estava sem paciência nenhuma. E aí eu falei pra ela, do que você tá falando, minha filha? Aí ela falou assim, a palavra mágica. E eu, que palavra mágica? E aí ela me solta, Jesus. Mas ela não soltou um Jesus, ela cantou Jesus. E quando ela cantou Jesus, apareceu gente pra um caralho cantando Jesus em uma só voz. E aí eu falei, não, agora eu tenho certeza que isso aqui é sabotagem. O meu cérebro não está normal, ele está se vingando contra mim de todas as vezes que eu sonhei e eu não obedeci, e eu peguei a narrativa do sonho, roubei o enredo e eu fiz o que eu queria. Nas vezes que ele queria que eu seguisse o roteiro, eu não segui, e o meu cérebro é o Valcir Carrasco. Eu estava certa disso. E aí todos começaram a flutuar cantando Jesus, as coisas começaram a ficar brancas e eu pensando, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou num musical gospel. O que é isso? Isso é a morte, eu tenho certeza, eu estou morrendo. E o Alex não vai ouvir, porque o Alex não está na cama junto comigo, eu tenho certeza que ele desceu, porque antes de dormir eu lembrei disso. Isso é muito doido, é que eu ficava lembrando das coisas que aconteceu. E eu pensava assim, antes de eu dormir, o Alex disse que era pra eu ir dormir, que ele ia lá embaixo na cozinha, porque nosso quarto é em cima, a cozinha embaixo. Ele disse assim, amor, pode dormir que eu vou lá embaixo fazer o seu pãozinho pra você levar pro seu serviço. Então eu pensei, Alex está na cozinha agora e eu estou agonizando na cama, morrendo. E ele não tá vendo isso. E aí, filhos,
Aconteceu que tudo ficou branco e eu pensando, será que eu vou acordar? Será que realmente a minha falta de fé está me prendendo a esses sonhos malucos que eu tenho? Não é possível. E aí eu até cogitei a ideia de cantar Jesus junto com eles. Mas aí o sonho acabou rápido demais. Do nada tudo se clareou e eu abri os olhos. E eu olhava para uma parede. Estava deitada, de ladinho, olhando para uma parede. E aí eu pensei, graças a Deus eu acordei. Só que aí eu olhei para aquela parede. E eu olhei de novo para aquela parede. Era uma parede branca. A minha parede também é branca. Só que eu pensei, esse branco tá diferente. Essa parede branca, ela é branca, mas ela não é igual à minha parede. E aí eu olhei pra minha mão, que eu pensei, a primeira coisa, né? Tipo, você encara as mãos, eu acho. Não sei se é só eu. Eu encarei minhas mãos. E eu pensei, de quem que é essas mãos? Porque não eram minhas mãos. Eu estava sonhando ainda. E eu pensei, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Isso nunca vai acabar. E aí eu fiquei surtando. E aí eu fiquei olhando pros lados. E o quarto não era meu. Era um quarto completamente diferente. E eu pensando, seu maldito cérebro. Por que você tá fazendo isso comigo? Qual que é o seu problema comigo? E aí eu pensei, ok, vamos. E aí eu senti uma força. Porque eu queria me levantar, eu queria sair correndo. Porque todas as minhas reações desse sonho foi, vamos sair correndo. E aí eu não consegui sair correndo. Eu só senti um peso enorme e uma vontade imensa de voltar a dormir. E foi isso que acabou acontecendo. Eu voltei a dormir. Nessa que eu voltei a dormir, eu acordei de novo. E aí nessa, eu me mexia, mas eu queria gritar, eu queria falar, Alex, me acorda. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu estou tendo perturbações. Por favor, a minha mente está tramando contra a minha vida e eu preciso acordar. Só que eu não conseguia falar. E quando eu olhei em volta, eu estava num colchão com cercas de madeira. E aí eu olhei direito e era um berço. Eu virei um neném. Gente, juro por Deus, cara. Ali eu surtei, eu falei, não é possível. Eu queria gritar, mas aí eu pensei, eu sou um bebê, porra. Bebê não fala, bebê não sabe falar. Você tá morta, minha filha, você morreu, a gente já tá em coma já. A essa hora, nesse surto inteiro, a gente já tá em coma. Já pensei comigo desse jeito, eu falei assim, isso aqui tudo, isso é surto de adrenalina do meu cérebro, porque eu já parei de respirar. E esses são os últimos gatilhos do cérebro aqui, ó. Eu tava louca, de verdade. E aí eu comecei a me debater na cama, e aí eu queria gritar, mas não conseguia, porque eu acho que eu era um bebê recém-nascido, porque criança chora, eu não tava conseguindo chorar. E aí eu pensei, eu vou, e aí me deu o sono de novo, né? Aí teve o sonho de novo, e eu pensei, se eu dormir eu vou acordar de novo, eu vou estar nesse looping eterno, até eu conseguir acordar. Só que aí eu pensei, não, eu vou fingir que vou adormecer e eu vou acordar de verdade. Porque se o meu cérebro tá me sabotando, eu vou sabotar ele de volta. Oxi, o que é isso que ele tá achando que ele é? Quem que ele tá achando que ele é? E aí foi isso que eu fiz. E aí, gente, deu certo, graças a Deus. Eu acordei, eu estava na minha cama, eu acordei num impulso, assim, tipo... E aí o Alex estava do meu lado. Para minha surpresa, o Alex estava do meu lado. E aí eu aqui, assim, sentei, meu coração disparadíssimo. E eu assim, meu Deus... Lembram-se que eu dormi 6h30. Eu falei assim, amor, que oração? Porque eu pensei, já era umas 8h40. Porque essa aventura toda foi, assim, no mínimo 2 horas. E ele falou, 7 horas. E aí eu fiquei, tipo, você tá bem? Aí eu falei, não tô bem. E aí ele falou assim, eu reparei. Não, antes disso eu perguntei. Eu falei assim, amor, você desceu em algum momento? Você foi pra cozinha fazer meu pão, não sei o quê? E ele falou assim, não, eu não saí da cama, porque senão você ia acordar. E realmente, toda vez que ele sai da cama, eu acordo. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, sério? Aí eu falei, você tava aqui do meu lado o tempo todo? Ele falou assim, sim, eu tava. Aí eu fiquei quieta. Aí ele falou assim, não, teve uns momentos... Ai, mano, eu fiquei com uma raiva tão grande quando ele falou isso. Ele falou assim, teve uns momentos que você ficou se mexendo tanto, e aí você tava quase acordando, e aí eu te fiz dormir. E aí eu falei, você o quê? E ele falou assim, sim, você tava se mexendo, e aí você tava meio que se mexendo, sabe? E aí eu te cobri, fiz carinho em você, e aí você dormiu de novo. Ele estava me sabotando, junto com o meu cérebro. E eu falei assim, amor, por que você fez isso? Eu tava tentando acordar, eu estava tendo o pior sonho da minha vida, e ao invés de você me ajudar, você colaborou com o psicopata do meu cérebro. E ele ficou passado, porque eu contei o sonho pra ele, ele ficou olhando com minha cara, com uma cara de muito assustado, pensando, essa menina precisa de ajuda, e eu, assim, na certeza que eu realmente precisava de ajuda, porque isso não é normal, gente. Ou é normal? Não sei. Não sei até onde as coisas são normal, não sei se eu sou normal, eu não faço ideia do que tá acontecendo. E aí, meus anjos, foi isso. Contei isso pra minha amiga psicóloga, ela ficou assustada, pasma, ela riu bastante, porque, eu não sei, mas eu fiquei assustada. Eu pensei, não vou dormir nunca mais. Com essa coisa que eu tenho
que eu chamo de cérebro que tem na minha cabeça, que fica tramando contra mim, não vou dormir mais. Vou fazer greve de sono. Não dá, tá? Você começa a alucinar acordado quando você faz essas coisas. Aí tive que me rebaixar, dormir, né? Aí eu não sonhei mais isso, graças a Deus. Mas foi isso, foi esse o relato, tá? Eu queria só relatar pra vocês o meu sonho, tanto que foi uma coisa tão marcante pra mim que eu escrevi no meu diário. E eu voltei a ter um diário. Porque quando eu era criança eu tinha um diário, mas aí minha mãe descobriu o meu diário. E aí foi uma coisa horrível, eu me senti muito exposta, porque ela pegou esse meu diário e tinha uma parte que tava escrita assim: eu quero que todo mundo vai se fuder. E nessa época eu não era tão assim, sabe? Do jeito que eu sou hoje, uma pessoa desbocada, que não tá nem aí porque as pessoas pensam, aquela pessoa que não tem hora pra pesar o clima. Eu sempre sou amiga que pesa o clima. Sempre vai lá embaixo, sempre é subterrânea. Fala uma coisa, entendeu? E é isso. E aí, eu não era desse jeito, né? Então, tipo assim, eu tava já exercendo essa minha personalidade de hoje nos meus diários, porque era uma coisa onde eu me soltava. Eu falava sobre o meu dia, falava sobre minhas frustrações, falava e xingava todo mundo. Eu não falava palavrão na frente dos outros, mas eu amava escrever palavrão. Sempre fui uma pessoa que sempre gostou de palavrão. E aí, quando a minha mãe leu isso, nossa, foi muito épico, assim, e traumático. Porque, tipo, eu cheguei da escola, tava minha mãe na cozinha e meu padrasto na cozinha, os dois. Meu padrasto fez um semestre de psicologia e isso fez ele se tornar a pessoa mais manipuladora que eu já conheci na minha vida. Enfim. E aí, beleza, os dois estavam na cozinha e aí eu, tipo, cheguei, falei, oi, gente. Aí a gente precisa conversar desse jeito. Aí eu fiquei, tipo, oxe, tá bom. E aí, meus anjos, simplesmente, minha mãe pegou o meu diário e pôs assim, ó, no meio da mesa. Ali meu mundo caiu, né? Eu falei, fudeu. E eu não escrevia nada demais, cara. Eu só xingava as pessoas. Que porra! Ninguém nunca quis falar, vai se fuder todo mundo. E aí, não só isso, como ela começou a ler palavra por palavra do que eu tinha escrevido ali. Ela começou a expor na minha cara as minhas intimidades, de que eu queria que todo mundo fosse tomar no cu, de que todo mundo se fudesse, de que eu estava muito frustrada. Eu nem lembro por que eu estava frustrada, mas eu lembro muito bem da minha mãe lendo assim: eu quero que todo mundo vai se fuder. O que é isso aqui, Manuela? E eu, com meus olhos cheios de lágrimas, assim, eu não sei, mãe. E aí ela falou assim: eu não te reconheço. Então você é isso aqui? Aí meu padrasto falou assim: eu estou extremamente decepcionado com você. Eu nunca vi você desse jeito. Talvez você seja essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui que tá no diário. Você é essa pessoa. Essa pessoa que você se mostra todos os dias pra gente não é você. Você finge ser isso aí. Por que você faz isso? Eu não te conheço. Ele falou desse jeito: eu não te conheço. E eu aqui, meu Deus. Eu tinha 13 anos, pô. 13 anos, caralho. E isso pesou na minha mente de um jeito que hoje eu tenho desconfiança pra caralho de escrever sobre os meus sentimentos. Tanto que uma das formas de desabafar foi fazendo esse podcast, porque era uma coisa em que minha mãe não ia saber mexer, ouvir. E aí a minha grande ideia foi postar isso no Spotify. Por quê? Porque eu sou contraditória pra caralho, né? E aí, sim, foi isso. Aí eu pensei, tipo, conversei sobre isso com meu namorado. E aí ele falou assim: amor, você pode voltar a escrever nos seus diários, porque aqui em casa você tem privacidade. Foi todo um fofo comigo. E eu pensei, realmente, acho que eu vou começar a registrar, porque era coisas que eu gostava de fazer. Porque depois, assim, que passava o tempo, eu lia e eu me lembrava daqueles dias, do que tinha acontecido e não sei o quê. Tanto que eu queria muito recuperar o meu diário de quando eu tinha 14 anos. Que, nossa, eu escrevia tanta coisa dos meus dias na escola, sabe? Das pessoas que eu gostava, das meninas que eu não gostava. Era muito tosco, assim, mas é uma lembrança que eu gostaria de ter. E aí eu resolvi escrever esse sonho no meu diário. Diário meio infantiloide, né, de falar. Mas assim, foda-se também, vocês vão me julgar, caralho. Que porra é essa? A gente é uma rede de apoio aqui, falando no meu sketchbook. Que é mais a estéreo. E aí eu escrevi isso no meu sketchbook. E nossa, eu fiquei muito feliz. Porque eu fiz desenhos e tal. Aí eu fiz um desenho que simbolizasse esse sonho. Foi muito foda. Eu gostei muito dessa experiência. E eu faço isso tudo no serviço. Com licença. Quando não tem nada pra fazer no serviço, eu fico escrevendo no meu caderno. É isso, gente. Tenham cadernos, façam lembranças, tirem fotos, façam vídeos. Porque, mano, é muito legal você lembrar de quem que você era em tal ano. Porque a gente muda pra caralho, tá ligado? Que finalzinho bom, né? Que a gente foi de um surto pra um... vamos escrever nos nossos diários. É legal cultivar lembranças, eu gosto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi curto ou foi longo, não sei. Escrevam em diários, mano. Façam diários, recortem revistas e colem. Faça essa coisa bregona mesmo, que só o pessoal dos anos 2000 e pra trás, assim, sabe fazer, entendeu?
Vamos ser a Asterix. Um beijo e até a próxima, se tiver uma próxima.